Gente, para falarmos aqui de bola rolando, especialmente do Campeonato Paulista, tivemos ontem um jogo espetacular entre Ponte e Guarani, o derby campineiro. Ponte estava vencendo de 2-0. Finalzinho do jogo, o Guarani foi lá e enfiou 3 gols e ganhou de 3-2, tá? O que isso significou para a disputa do Campeonato Paulista, principalmente no grupo D? Significa que o Guarani agora tem 16 pontos e o Corinthians tem 11. E o Corinthians tem 2 jogos restantes, se é que eles vão acontecer ou quando eles vão acontecer, enfim. Independentemente de toda essa circunstância, do que vai acontecer no futuro, a gente tem uma realidade atual, que é o Corinthians, a 2 rodadas do fim da fase classificatória do Campeonato Paulista, está a 5 pontos da zona de classificação, portanto, precisa vencer os 2 próximos jogos, contar com o tropeço do Guarani, e ainda tem nesse meio do caminho um Corinthians e Palmeiras, né? Então, que é o próximo, seria, né, o próximo jogo do Campeonato Paulista. Eu queria debater aqui com vocês, entender, a gente falou um pouquinho sobre isso ontem. Eu queria saber se essa eliminação, ou provável, vou colocar na condição, né, de provável eliminação do Corinthians, ela fala mais sobre o trabalho do Thiago Nunes, sobre a montagem do elenco, sobre os jogadores que lá estão. Vou começar contigo, Alê. Vale lembrar, né, Luiz, que não é só uma provável eliminação do Corinthians que a gente está falando. Hoje, no Campeonato Paulista, só tem 2 times que têm menos pontos do que o Corinthians. A Ponte Preta, que ontem poderia ter chegado aos mesmos 10 pontos, e o Botafogo de Ribeirão Preto. Quer dizer, o Corinthians em pontuação, ele é superior apenas a 2 equipes. Depois tem outros times com 10 pontos e nos critérios de desempate, enfim. Mas a campanha, ela é ruim para um time pequeno do Campeonato Paulista da sua Série A. Então isso é muito preocupante, sem dúvida alguma. Ontem o jogo teve, aliás, várias situações, né? Desde a guerra que existiu depois do jogo, mais um clássico em Campinas que teve violência, infelizmente. E também teve um sabor especial para o Guarani, que praticamente garantiu a sua classificação com um jogo possível, eventual jogo possível, quartas de final contra o Bragantino, né, contra o Red Bull Bragantino, tirando um grande time do grupo que é o Corinthians, e praticamente rebaixando a Ponte Preta, né, deixando a Ponte Preta numa situação muito complicada. Então teve vários ingredientes importantes pro jogo de ontem. Agora, é evidente que são 2 eliminações em sequência e uma mudança de estilo de jogo que ainda não se fez valer. Evidentemente que o Corinthians, se você pegar aí um passado que é recente, fazia um futebol que muitas vezes não era tão agradável, mas era eficiente. O time pode jogar bem com uma proposta mais defensiva ou cautelosa. O time jogou bem dentro daquilo que ele se propõe. Hoje o Corinthians tem uma proposta de jogo que é mais atraente, que é mais vistosa, que é mais agradável, mas não consegue jogar bem. Então o torcedor fica maluco, né? Porque você coloca tudo isso numa balança, é difícil para ele assimilar. Eu ainda acho, continuo com a minha ideia, que esse time do Corinthians, que esse elenco do Corinthians é limitado e que hoje está dividido entre jogadores que não têm nível para atuar no clube e os que têm nível, que são bons jogadores, estão jogando muito mal. Mas porque, André, assim, ontem a gente estava falando no programa das atuações e basicamente em cima disso tudo que o Alê vinha também comentando agora. De ontem para hoje houve uma nova situação, que foi a vitória do Guarani 3-2, que dá um impacto cada vez maior, né, ao que está acontecendo no Corinthians em termos de desempenho e resultados principalmente. O que te preocupa mais no Corinthians atual, o desempenho ou o resultado? Desmuta aí, André. Desmuta aí, por favor. Eu acho, cara, e pode ser que eu esteja num estágio diferente da maioria das pessoas, tá? Eu tô quase que nem o Guga Chakra, que começou a chorar no programa, não por pânico, não por desespero, porque eu sou uma pessoa muito bem informada e todos nós somos. Espero que a galera que acompanha o nosso programa também. A gente sabe que não é motivo para pânico, é motivo para precaução. Mas acho muito assustador o que está acontecendo, porque você tem que se trancar. Então, assim, acho triste no fim das coisas, né, das contas. Acho que a palavra é essa, é triste, a gente tem que passar por isso, mas estamos passando. Então, cara, para mim,
o fato de estarmos vivendo esse momento do lado de fora diminui muito o peso. Eu acho que o Thiago Nunes, se fosse num dia comum, ele teria problema hoje de manter o emprego dele. Talvez esse momento faça com que ele consiga se segurar ali, mas o desempenho é muito ruim, cara. O desempenho é muito ruim. Eu acho que fala até mais do que o resultado. Óbvio que o torcedor ele quer ver o resultado, mas o torcedor do Corinthians especificamente, ele tinha resultado jogando mal e chegou no momento que ele, não é que jogando mal, né, mas jogando eficiente, chegou no momento que ele não quis mais. Ele não quis mais e ele votou, entre aspas, em vários momentos para que o time jogasse bola e não só mais conseguisse resultado. Acho que o Flamengo vem para deixar esse legado aí de que dá para você ser campeão jogando bem, o Santos ajudou. Então, eu acho que o torcedor do Corinthians, ele espera mais. Então, eu acho que o desempenho, ele fala muito do momento. E você disse, a gente acredita isso aqui, a técnica, a montagem do elenco. Eu não digo nem a montagem do elenco, eu digo a adaptação do elenco. Porque quando o Thiago Nunes chegou, o Corinthians não teve e não vai ter capacidade de trocar o elenco todo. Ele vai ter que pegar os caras ali e ir adaptando. Ó, esse vai ter que ficar, esse aqui tem contrato grande, tem que ficar. Eu posso trazer esse aqui, eu posso trazer. Não é uma montagem de elenco, é uma adaptação de elenco. E eu acho que o elenco do Corinthians não está à altura do que o torcedor espera. E aí tem uma coisa que me chama a atenção, Vitor, porque é o seguinte, né? A gente muitas vezes acredita a diretoria, a escolha dos jogadores que lá estão e fala, pô, a montagem do elenco, esses jogadores, alguns podem não ser compatíveis com o que o Corinthians precisa, aí a gente vai em cima da diretoria. Mas vários dos que estão lá, que chegaram no ano passado, chegaram, por exemplo, com o aval, com, se não a indicação do Carille, mas assim, minimamente com alguma aceitação do técnico que lá estava, que talvez também possa ser um responsável pela formação do grupo que aqui está hoje. Mas analisando o Corinthians, que teve um período tão vencedor nessa última década, talvez em momento seja, mas a pergunta esse é o pior time, material humano falando, do Corinthians na década, Vitor Sérgio Rodrigues? Eu acho que o Corinthians ele tá pagando um preço aí que vai chegar e que iria chegar por conta dessa questão financeira que o Corinthians está vivendo, né? O Corinthians está vivendo uma situação financeira complicada e que isso iria se refletir mais dia menos dia no time. Mesmo assim, o time ainda fez alguns investimentos importantes, como o Luan, como o Cantígio, que para um time que teve 140 milhões de déficit no ano passado, não era recomendado, não era algo recomendável. E não sou eu que estou falando, quem está falando foram grandes especialistas em contabilidade, grandes especialistas em finanças do clube. O clube gastou, e isso iria acontecer em algum momento. O Andrés até assim, de um ponto de vista de política, o Andrés poderia até estar gastando mais, talvez no último ano dele. Falar assim, eu vou gastar mais ainda e vou deixar para quem vier depois se virar aí. Então acho que o time do Corinthians hoje, ele é um time, como a Ale disse, com vários jogadores que em tese não tem condição de jogar no Corinthians, mas ele é o time compatível com a situação financeira do Corinthians. Se o Corinthians fosse assim 100% austero, podemos dizer, ou se não desse da margem a nada, esse time provavelmente seria pior. Porque o Corinthians. O futebol brasileiro seria inteiro pior, né? Sim, exatamente. O futebol brasileiro. Tem clube que não teria time para colocar em campo. Exatamente. Os caras iam ter que pagar para jogar. Exatamente. Você ia ter que fazer uma peneira para achar time. É verdade. Mas piorar, o Corinthians. Vai piorar, porque assim, agora você para de ter receita, eu não estou nem falando do estádio Corinthians, que é muito evidente, porque ele precisa de jogo para poder pagar. Mas o dia a dia, né, cara? O dia a dia do clube, o clube social tá fechado. Não tem receita de jogos, não tem estacionamento que é pago, não tem. Assim, o negócio vai ser pior ainda. Vai ter que a gente não sabe quanto tempo vai ficar. Numa dessa vai ter gente cancelando sócio torcedor porque precisa tirar esse dinheiro para botar em outro lugar. Então, você tem uma série de situações aí e que acho que o time do Corinthians é reflexo disso, né?
O futebol brasileiro não, e o caso do Cruzeiro é um pouco diferente, porque no Cruzeiro houve comprovadamente roubo, mas também houve gasto acima do que a capacidade financeira do time podia. Então, não vou citar aqui o Cruzeiro por conta disso, porque tem a parte lá que é de roubo, que é uma parte lá que é de quem meteu a mão no clube, ok? Mas você tem uma parte ali de gastar além. E o Corinthians hoje tem um time que já é limitado para o que o Corinthians, em tese, precisa. Mas e deveria ser até mais. É porque assim, é claro, e aí eu vou fazer uma relação que é descabida, mas eu vou fazer em relação à limitação de jogadores, de elenco. O Fernando Diniz chegou com o Audax à final do Campeonato Paulista. Claro, aquele foi o ápice de um trabalho de 3 anos de duração, de um projeto de forma de jogar. Mas eu acho que o torcedor também imaginava, e eu acho que até por isso aí a grande decepção ali, o torcedor imaginava que, mesmo com peças limitadas, ou com um elenco que talvez não fosse compatível com tudo aquilo que o Corinthians já fez em sua história, o Thiago Nunes pudesse fazer desse time um time mais competitivo, mais agradável e com mais resultados, né? Eu acho que mesmo tendo peças talvez não tão boas, o trabalho do Thiago Nunes, o fruto do trabalho do Thiago Nunes também é muito ruim. Mas para isso, para esse objetivo, eu acho que o cara precisa de mais tempo. Porque se você não tem o material humano para trabalhar, se você não tem uma base que já vem sendo trabalhado dessa forma, dessa maneira de se jogar futebol, desde sempre, e se você não tem ali uma tranquilidade, um pouco menos de pressão, é muito difícil você chegar a esse tipo de objetivo. Então, assim, eu ainda acredito que o Thiago possa fazer um time que não tenha super jogadores, um super elenco, um time modesto tecnicamente, jogar um bom futebol. Mas aí você precisa de mais tempo. Você não acha que o momento, a crise do Covid-19, está salvando o emprego dele? Eu acho que é natural, como a gente tem falado aqui muito, e principalmente no começo do programa, tem tantas outras coisas mais importantes que se o Corinthians vai classificar ou não no Paulista, se o Corinthians está jogando bem ou não. Isso é uma realidade. Como também antes da gente tomar consciência da importância do momento que a gente está vivendo hoje, existia quase que um cronograma para os jogadores vindo da China, de que, olha, vocês podem... Primeiro os jogadores da China foram fazer uma intertemporada lá no mundo árabe. Aí chegou-se à conclusão que não existia previsão, como não tem previsão, falou, cada um pode voltar para sua casa, pode voltar para o seu país. E eles estão fazendo isso. O passo seguinte era esses jogadores e alguns jogadores aí selecionáveis, cada um se ajeitar no time que quisesse, com a China pagando o salário integral ou muito próximo disso. Então, aí poderia ser uma salvação, inclusive, para o Corinthians e para o Thiago. Você colocar 3 jogadores aí, bom de verdade aí você muda a cara do time. Agora, mas o negócio que provavelmente a China... Não, mesmo a China subsidiando, é bem provável que agora o futebol na China volte antes do que em vários outros lugares, né? E assim, tem uma mensagem aqui do Vitor Matos, olha, eu quero falar 2 coisas, tá? A UEFA fez uma publicação e já deu a informação oficial em relação à Eurocopa, será disputada no ano que vem. Eu quero falar sobre isso, mas eu quero destacar um trecho do texto divulgado pela UEFA que me chamou muito a atenção, e depois eu queria saber se vocês terão a mesma interpretação que eu tive enquanto eu li aqui rapidamente. E aí tem uma mensagem aqui do Vitor Matos que é a seguinte, eu quero falar também só sobre o Jesus rapidinho também, né, que a gente estava falando da Covid-19 e o Jorge Jesus estava entre os tópicos aqui do nosso programa também. Vitor Matos manda a seguinte mensagem, eu fiz a pergunta ao Vitor se esse não seria o pior Corinthians da década ou algo do tipo. O Vitor Matos fala assim, acho que não é o pior. Se você pensar, tem Cantilho, Luan, Fagner, Bozelli, Gil, ainda o Pedrinho, todos esses são bons jogadores, mas que não estão dando o seu máximo, ou não tem o seu máximo. Cássio é um outro que é bom. Então assim, e aí ele fala assim, tem caroço nesse angu.
não dá. Eu não tenho a informação se há algum problema de bastidores, se há algum problema de desentendimento dentro do elenco, dentro do grupo, do elenco com diretoria, do diretoria com técnico e tudo mais. Mas assim, para ficar nesses 1, 2, Cantillo, Luan, Fagner, Bozelli, Gil, Pedrinho, nesses 6 jogadores aqui, pô, você monta com esses 6, sendo a espinha dorsal do seu time, eu acho que você consegue montar um time melhor do que o Corinthians vem. Um time melhor, assim, consegue jogar mais do que o Corinthians vem jogando, né? Porque não são jogadores descartáveis. Não, evidentemente que aí você tá falando. O Pedrinho sempre com ressalva, né? Que eu acho que o Pedrinho, por exemplo, não. Você tem vários casos, né? O Fagner, um bom lateral para o mercado brasileiro, acho que um ótimo lateral para o nosso futebol aqui. O Gil, um ótimo zagueiro. Um Cássio, um ótimo goleiro. O Pedrinho, acho que ainda. Ele não fez o Pedrinho não fez uma grande temporada pelo Corinthians. Digo mais, o Pedrinho não foi titular do Corinthians absoluto em uma temporada. Então acho que já é um outro caso. O Bozelli, que demorou muito para se adaptar, muito tempo para se adaptar. O Luan, que é um jogador que eu tenho um carinho muito grande, cara, ele praticamente ficou 2 anos sem jogar bola. Então, assim, porque se a gente for pegar só no nome, é difícil, é complicado. Agora, o Cássio acabou com o Corinthians na pré-Libertadores. O último jogo contra o Ituano foi muito mal novamente. O Fagner tá batendo mais do que sempre bateu, sabe? O Bozelli agora não faz mais gol. Eu acho que essa avaliação, ela no papel, ela é uma coisa. Agora, na prática, eu não consigo ver 6 grandes jogadores no Corinthians, você me desculpe. Não, beleza. E assim, talvez não. É que grandes jogadores é uma coisa muito. É muito particular, né? Se a gente for colocar em escala global, já que esse é um termo que está sendo bastante utilizado, na escala global, não tem nenhum. Talvez tenha pouquíssimos grandes jogadores no cenário, no contexto do futebol brasileiro, né? Se você quiser ir mais além, você pega esses nomes aí que você citou, tá? E tenta colocar nos principais times do futebol brasileiro hoje. Se você for pegar ali quem pode brigar pelo título de campeão brasileiro com o Flamengo, se pegar o Inter, você pegar o Grêmio, você pegar o Palmeiras. São Paulo, não? São Paulo, você vai ter dificuldade para encaixar esses jogadores. Você vai ter muita dificuldade para encaixar esses jogadores. O Cássio hoje não, o Gil com boa vontade sim, o Fagner se parar de bater talvez, e você vai parar por aí, com muita boa vontade em alguns desses. E até por isso que a gente faz essa análise, né?